Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live de terça-feira. Se você é terapeuta e ainda não consegue gerar pelo menos R$ 10.000 com seus atendimentos terapêuticos, se você fica buscando ter seguidores, fazendo conteúdos e aplicando estratégias de marketing digital e está se sentindo frustrada por não ter ainda os resultados financeiros de forma satisfatória o quanto você gostaria, esta live é para você. E se você está chegando no canal agora, eu me chamo Paola Lima. Eu sou terapeuta e mentora de terapeutas, especialista em desenvolvimento profissional e prosperidade financeira de terapeutas. Hoje nós vamos falar sobre o poder do marketing vibracional. E eu estou aqui com uma convidada super especial, a Lucilene. Eu conheci a Lu recentemente, tem menos de um mês, né, Lu, que a gente se conhece, e a vida dela já fez vários movimentos. Mas antes de eu chamar a Lu, segura aí que eu tenho uns avisozinhos para passar para vocês aqui. Se você está chegando no canal agora, ainda não é inscrito, minha imensa gratidão se você se inscrever, pois isso contribui para que o canal cresça cada vez mais. E quando a gente contribui para que outras pessoas prosperem, a gente normalmente, naturalmente, está contribuindo para a nossa própria prosperidade. Então, inscreva-se no canal, toda terça-feira tem vídeos novos aqui, às vezes live, às vezes conteúdo gravado, mas sempre tem algo novo para você aqui, terças-feiras, 20 horas, horário de Brasília. E nos sábados eu faço, aqui nós estamos no quadro Profissão Terapeuta, e aos sábados, a cada 15 dias, um sábado sim, um sábado não, eu faço um quadro chamado Terapia na Prática, aonde eu chamo alguém, eu trago um convidado também, ou eu falo alguma coisa, entrego algum conteúdo também ao vivo. Neste sábado, no dia 3 de maio, tem live, é o sábado sim, no caso. Então, fique atenta, clica no link, se inscreve e também ative o sininho para você receber as notificações aqui do canal. Então, vou trazer aqui, né, vou chamar a minha convidada especial, a Lucilene Melati. Ela é terapeuta, ela estava falando aqui no bastidor, eu achei que era há pouco mais de 3 anos, mas ela compartilhou comigo que já tem quase 4 anos que ela atende aí como terapeuta. E ela veio, antes de começar, e ela veio aplicando, ela começou a carreira dela, né, fazendo as estratégias de marketing digital. E agora ela vai contar um pouquinho da experiência dela, porque quando ela me conheceu e conheceu o marketing vibracional, ela estava quase querendo desistir, né, Lu, da sua carreira como terapeuta. Então, eu vou pedir para a Lu abrir o microfone e falar aqui para a gente um pouquinho de você, Lu, como que você se conheceu. Fala, se apresenta aqui para nós e vamos aí batendo um papo bem leve, bem suave, bem dinâmico. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lucilene Melati, sou terapeuta. Já vai fazer 4 anos no final, em setembro. Acho que faz 4 anos que eu estou na carreira, né? E no primeiro ano eu estava no processo de cura, né? As curas dentro de mim. E como a gente sempre ouve que é necessário a gente se divulgar no digital, eu tomei esse passo, né, de aprender, de entender como tudo funciona e comecei a fazer essas estratégias digital, fazendo stories todos os dias. Antes disso, eu curei primeiro a minha criança ferida, né, que jamais iria fazer uma live, jamais ia fazer um stories, porque o medo de julgamento era grande. Mas como nós, terapeutas, temos essas ferramentas maravilhosas de se autocurar, né? De se posicionar, de entender o porquê das nossas mazelas, eu entendi, curei e falei, agora chegou a hora de eu fazer o digital para mim entender como tudo funciona, para mim poder captar pacientes, né? E quanto tempo de carreira, quanto tempo você levou, Lu, até você chegar neste lugar de começar a botar seu rosto nas redes, a produzir conteúdo? Você falou assim, não, agora eu estou pronta, agora eu preciso, agora é isso que vai trazer novos clientes para mim. Eu acho que
quase um ano, menos de um ano. Eu não sei especificamente assim a data, mas menos de um ano eu já consegui fazer esse movimento, né? Me curando, entendendo o porquê que eu tinha medo do julgamento, ressignificando essas coisas dentro de mim, né? E como que E aí, foi, Lu, a sua primeira live que você estava compartilhando? Porque eu adorei ouvir isso, mas, tá, né, aqui a gente tá falando sobre o marketing digital, que é a trajetória da Lu até chegar no marketing vibracional. E é o conteúdo de hoje da nossa live. A gente está trazendo essa construção para você entender que não basta o marketing digital, não é sobre o digital. É sobre o vibracional primeiro, mas funciona o digital, lógico que funciona. sim, Porém, você precisa do vibracional antes, né, Lu? Então, fala para mim, sim. como que foi a sua primeira live que a gente estava conversando no bastidor e você compartilhou comigo, que eu achei incrível. Sim. Aí eu comecei ali no digital, toda empenhada, fazendo stories todos os dias, abria caixinha de perguntas, as minhas seguidoras perguntavam, as pessoas gostavam do que eu via. É... A minha primeira live que eu fazia live todas as quarta-feiras, 16 horas, pontualmente. E na minha live entrava 16 pessoas com Olha engajamento, só. me perguntando, achando interessante. E aí eu falei, agora sim, agora vai dar tudo certo e eu estou no caminho certo, porque a criança ferida já está curada, eu consigo me expor sem medo do julgamento e estou no caminho certo. E fui fazendo esse movimento, né? Só que aí eu só conseguia 9 seguidores toda semana, eu conseguia elogios, que o que eu falava fazia sentido, que gostavam, que as pessoas gostavam do meu conteúdo e que estava agregando na vida delas, elas estavam sentindo até as curas acontecendo, mas o que eu realmente queria não estava vindo, que era os pacientes. E pacientes pagantes, pacientes que valorizavam o meu trabalho. Para falar que não veio, eu vou estar mentindo. Veio 4 pacientes, 2 fechou comigo sem questionar valores, sem questionar preço, consegui atender, mas os outros 2 que veio já queria desconto, já queria outros que vinha. Os que eu fechei foi 4. As outras pessoas que vinham, elas queriam de graça. E eu comecei a É, me frustrar, é, porque e eu você, falei, você que só um pouquinho, Lu, para a gente ter uma devolutiva aqui. Se você está assistindo aqui ao vivo, coloca aqui para a gente se você passa por essa situação, se você está passando por essa situação. E se você está vendo a gravação, também coloca aí nos comentários que eu sempre respondo, tá? Se você se identifica com a experiência da trajetória da Lucilene até esse momento, né, até ela conhecer o vibracional, se você se identifica com isso, de talvez você estar bloqueada para produzir conteúdo, ou então você já produz conteúdo, mas se frustra porque o resultado não é financeiro, não é compatível com a sua entrega nos atendimentos e nem as suas entregas de divulgação do seu trabalho, né? Então, compartilha aqui com a gente, você que está aí ao vivo, e você que está assistindo a gravação, se você se identifica, tá bom? Lu, pode continuar, desculpa te interromper, né? Você estava falando que você ficou frustrada. Então, sim. E aí, o que que acontece? Tudo que eu trazia ali era uma verdade, né? A verdade do que acontecia, as terapias realmente geravam resultados nos pacientes, gera resultados, né? Porque é um fato verdadeiro, eu trazia a minha verdade ali. Só que aí a minha vibração era de impotência, de medo, de incapacidade, de conseguir captar esses pacientes de valor, que uhum, iam pagar pelo meu trabalho com alegria, com prazer. E eu comecei a ficar frustrada. Aí eu fiquei fazendo esse movimento 2 anos, 1 ano e meio, né? E eu comecei a questionar, assim, tem algo de errado, não está certo.
Porque eu não quero só elogios, suas lives são maravilhosas. Eu quero poder pegar esse paciente que está gostando e mostrar para ele que a terapia funciona, mostrar para ele que o meu trabalho é verdadeiro, é real, que eu quero ajudá-los. Mas isso não acontecia e cada vez mais eu sentia impotente. E cada vez mais eu pensava, talvez eu tenha que questionar, estou na profissão errada, só pode. Mas quando eu fazia esse movimento, sempre vinha alguém e fechava comigo. Tipo, assim, como se o universo estivesse dizendo, você não pode parar. Isso é a sua missão. Você Parecia precisa alguém, continuar. aparecia alguém de um outro lugar para validar para você que você estava no caminho certo, que não Sim. era para você desistir. Aí eu pensava, se eu estou no caminho certo, se essa é a minha missão de vida, se eu estou disponibilizando para estar ali no digital e não está acontecendo, meu Deus. Aí eu comecei a pedir a Deus. Falei, Senhor, me dá uma luz. Me mostra algo que eu não vi ainda, que eu não consegui ver. Por quê? O normal, assim, você se forma. Deixa eu fazer algo aqui. É assim, você se forma como terapeuta, o que você aprende realmente funciona, é uma verdade, só que os terapeutas não ensinam de uma maneira com clareza como você vai mostrar seu trabalho. O que eles passam é que você precisa fazer esse movimento no digital. Só que aí tem outras coisas, né? Se você não tá curada, aquela criança ferida, você não vai conseguir fazer o movimento necessário. E quando eu percebi, através de você, um dia, mais de meia-noite, vendo o celular, desanimada, pensando em parar, porque eu falei, se eu vou ficar nessa luta a vida inteira, de ter que mexer com o digital, empenhar minha energia ali no digital, e ter que ser terapeuta, eu não consigo. Estou para desistir. Lu, segura aí, não conta ainda não, segura aí, deixa só eu pontuar aqui. É que eu estou acompanhando aqui, ó. A Silvia está falando que ela passa pela mesma situação. A Esther está dizendo que também passa nesse momento por essa situação. Meninas, mulheres extraordinárias, obrigada pelo compartilhamento, né, por compartilharem, e realmente uma dor que todo terapeuta, ou melhor, deixa eu melhorar, é uma dor que a maioria dos terapeutas passa. E eu tive essa dor, mas essa dor eu tive quando eu comecei a minha carreira como coach de emagrecimento consciente. Então, você ficou 1 ano, na verdade, você está há 3, né? Eu fiquei 2 anos batendo cabeça, fazendo estratégias, estudando marketing digital e fazendo estratégias. Tive clientes, sim, tive, mas não sustentavam a minha vida, né? Eu não conseguia sustentar, ter uma carreira sólida e sustentar financeiramente mesmo a minha vida. Então, esses 2 anos eu fiquei batendo cabeça no marketing digital, entregando conteúdo, aparecendo nas redes, fazendo as estratégias, tipo a sessão de graça. Quantas sessões de graça eu fiz na esperança de fechar com o cliente no final, né, Lu? E aí, quando eu me fiz a migração, migrei de coach para terapeuta, eu já não vivenciei mais essa realidade, porque eu fui, ao mesmo tempo, né, eu fui me trabalhando e transformei, num período de mais ou menos 4 meses, eu transformei a minha mentalidade, e faz 5 anos que eu sou terapeuta, e vivo das terapias, né? Então, tudo isso que eu trabalhei nesses 5 anos, que eu entendo hoje, eu denominei como marketing vibracional, é um termo que eu estou trazendo para o mercado, que eu não ouvi ninguém trabalhando isso, ninguém falando isso, e eu estou falando agora justamente porque é o que a Lu falou, que foi o que chamou a atenção nela, porque não estou falando que é errado fazer marketing digital, claro que não, senão não estaria aqui fazendo live para vocês, mas é preciso você trabalhar primeiro as estratégias que a aplicação é feita no marketing vibracional, porque você vai se posicionar, você vai trabalhar outras questões e vai se posicionar de uma forma profissional para ser percebida. Aí a Lu falou, que você percebeu que você vibrava no medo.
que você, a maioria do tempo, você estava vibrando no medo de não dar certo. Fala pra gente aí, Lu, que medos que você tinha antes de você entrar que quando você me conheceu e encontrou e descobriu o marketing vibracional, que medos que você tinha? Então, antes disso eu ficava naquela frustração assim, nossa, eu reconheço que eu sou uma terapeuta que gera resultado, uma excelente terapeuta que consigo ajudar meus pacientes, mas agora, além de ser terapeuta, eu vou ter que ser marqueteira. Eu amei essa palavra que você usa. Gente, Aí eu deixa eu sei. só aproveitar aqui. Eu tenho paixão pelo marketing. Minha primeira formação que eu não concluí foi de comunicação social com habilitação em publicidade e propaganda. Então, quando eu fiz a disciplina de mercadologia, que a gente estuda o marketing, eu me apaixonei. Então, eu sou suspeita para falar. E mesmo eu sendo apaixonada pelo marketing, eu não conseguia resultados quando eu só estava trabalhando o marketing. Olha que interessante. Então, Paola, agora eu gosto. Agora eu gosto, assim, de divulgar. E agora, assim, eu gosto de fazer live. Live eu não faço mais, mas eu gosto de fazer um stories ali por prazer mesmo. Porque agora eu já tenho direcionamento do que depois que eu entrei no seu curso, né? E aí, o que que acontece? A pergunta que você tinha me feito, eu me Que perdi? medos você tinha? Ah, tá. Eu tinha medo de não ter os pacientes vir e ficar chorando, né, pedindo desconto, e eu ter que abaixar porque já estava baixo o meu preço. E assim, mesmo assim, eles vinham e pediam desconto, eu ficava assim, será que eu vou conseguir atingir mesmo os pacientes qualificados que eu quero? Então, eu ia com esse medo, com essa vibração. Porque depois que fechava a live, as pessoas queriam conversar, mas queriam assim, você podia me atender, que agora eu tô sem dinheiro, não sei o quê. Aí eu começava a usar a máscara da ajuda, que eu nem sabia. Mesmo sendo terapeuta há quase 4 anos, eu não sabia, eu não identificava essas máscaras de que você falou com muita clareza. Aí, resumindo, isso tudo foi me frustrando, me fazendo eu sentir impotente e senti muita vontade de parar. Falei, não aguento mais, porque agora não é só ser terapeuta, tem que ser marqueteira, né? E aí eu, um belo dia ali na minha cama, tarde da noite, desanimada, assim, né? Eu passei no Facebook e vi você falando. E eu, inconsciente, de uma forma, o que você falou parece que estava dentro de mim, era o que eu achava realmente. Aí quando você falou assim, o marketing digital é importante, mas é só 20%, 80%. Eu falei, como assim? Aí eu me interessei. Falei, como assim? É sobre isso. É sobre isso que eu quero que as pessoas entendam. Porque É, o ter que, adulto, realmente, nós, como adulto, a gente tem que fazer o que é preciso. Mas o ter que todo dia, que uma coisa que não é sua missão, a sua profissão, porque tem gente que é blogueira, que faz esse movimento porque é a missão delas, elas gostam de estar ali, mas para nós que somos só terapeutas, se torna um peso. então, Todo deixa eu dia precisa aproveitar de né, elaborar conteúdo. isso, deixa eu aproveitar essa tua fala aí. Nesse momento que você estava desacorçoada e olhando, né, as redes, você deve ter feito uma escolha antes de chegar até mim. Eu fiz essa escolha quando eu entendi que a vibração é 80% responsável por 80% dos resultados financeiros, se não 100, né? Claro que a gente tem que fazer movimentos, né? Então, eu já trabalhava os 3 pilares, e aí eu conversei, eu falei isso na Semana do Terapeuta, que foi um evento gratuito que eu fiz semana passada, semana retrasada, enfim, e eu falei sobre isso. Eu tinha uma terapeuta que ela vivia com a agenda lotada, e aí um dia ela falou para mim assim, Paola, eu não consigo parar para produzir o conteúdo que a minha social media me pede para divulgar, porque eu nem quero que ela divulgue, porque senão eu não dou conta de atender. Falei, uau, é isso que eu quero. Aí fez assim, expandiu, sabe? Falei, eu escolho ter uma carreira
igual a de um médico bem-sucedido, que ocupa o tempo atendendo os clientes e não divulgando o trabalho. Fiz a escolha e algo mudou. Hoje eu entendo que eu fiz a escolha e fiz a minha parte dentro de mim, eu elevei a minha frequência, vi o valor do meu trabalho, vi o meu valor e tudo começou a fluir, né? E por isso eu tive os resultados que eu tive 4 meses depois. Eu saí de R$ 1.500, uma média aí de R$ 1.500 como coach por mês. Eu fui mais ou menos 4 meses, eu fui para 10 mil. Foi muito grande, foi um salto quântico financeiro, porque eu já tinha me desenvolvido profissionalmente, eu já tinha uma carreira profissionalmente próspera, mas não financeiramente próspera, né? Que nem você. Você já tem uma carreira profissional próspera, porque você traz resultados, os seus clientes se transformam, melhoram, progridem, curam e prosperam em todas as esferas. Mas você ainda não tinha prosperado, conseguido gerar recursos financeiros. E aí, voltando lá para a frequência do medo, eu quero trazer um conteúdo, aproveitar isso e trazer um conteúdo para o pessoal que eu preparei aqui, Lu, justamente sobre isso. Tudo é energia vibrando numa determinada frequência e emanando ondas de informação. E aí, David Hawkins, ele escalonou em ondas hertz as emoções humanas e a visão de Deus sobre tudo isso, a espiritualidade de tudo isso, né? Ele conseguiu escalonar isso em ondas hertz. E quem que é David Hawkins primeiro, né? Ele foi um professor espiritual, psiquiatra, médico de medicina tradicional, pesquisador, palestrante. Ele é um autor reconhecido internacionalmente e ele é conhecido pelo seu trabalho sobre consciência e espiritualidade. Então, veja bem, um médico que entende a medicina, entende a parte física da cura, da saúde e de tudo no corpo. Nossa, sumindo, Paola. Você está com o microfone? Oi? Não estou com o microfone. Melhorou? Melhorou. A hora que você Não vai posso ir mostrar, para então, trás, que eu estou longe do norte, talvez. Então, ele é um médico que é conhecido pelo seu trabalho de expansão de consciência e espiritualidade, né? Então, assim, já está caindo por terra há alguns anos isso de que os médicos não acreditam em Deus, não trabalham em espiritualidade, porque até os médicos que são bem materialistas no sentido de a célula, o corpo, a parte física do ser, né? Eles entendem que tem todo um contexto emocional e energético por trás disso, que faz com que o nosso corpo fique doente, que faz com que o nosso corpo se cure ou melhore, tenha melhores resultados até mesmo com o uso dos medicamentos, mas enfim. E ele escalonou ele fez essa escala chamada de escala Hawkins, e o que ele trouxe? Que as frequências que vibram abaixo de 200 Hz, geralmente são frequências consideradas negativas, densas, que eu chamo de trevosas, né? Que estão ali vibrando em congruência com a escassez. E o medo, ele vibra, segundo a escala de Hawkins, em 100 Hz. Então, medo é 100 Hz, vergonha é 20 Hz, culpa, sabe aquela sensação de culpa quando você não ajuda alguém que não tem dinheiro para pagar pelo seu atendimento, mas se você ajudar, pode vir a te atrapalhar financeiramente, mas você se sente culpada de, nossa, eu sei como ajudar essa pessoa, mas eu me sinto culpada. Você está vibrando em 30 Hz, né? Você fez os seus movimentos para conseguir gerar recursos financeiros para fazer terapia, para contratar curso, para investir na sua profissão, para seja lá o que for. Não estou falando só desse momento da sua vida, mas olha para a sua trajetória de vida. Se você está aqui, o mínimo que você tem é um acesso à internet e um dispositivo com câmera de vídeo para você assistir. Então, você fez algum tipo de investimento e você se virou para conseguir isso. Por que que o cliente que você tem não vai se virar e fazer os movimentos dele para que ele gere esse recurso para contratar com você e ele melhorar a vida dele,
entende? Então, quando eu estou falando da escala de Hawkins, porque 100 Hz é a frequência do medo, 30 é da culpa, e tudo isso está vibrando baixo e é congruente com a escassez. E fazendo um alinhamento, no meu ponto de vista, no meu julgamento mesmo, o oposto da escassez não é a abundância. Para mim, o oposto da escassez é a prosperidade, porque o universo é abundante e o Criador, o Deus, o Divino, nos fez abundantes também. E aí, mas a questão é em que frequência você está vibrando e o que você abunda por estar nessa frequência. Quando a Lu estava falando ali que ela estava com medo, ela estava vibrando no medo e abundando na frequência da escassez. Tudo que combina com medo, com tristeza, com culpa, com vergonha, está vibrando em baixa frequência, que é a frequência da escassez. Então, você vai abundar aquilo. Já quando você eleva a sua frequência acima de 200 Hz, segundo Hawkins, 200 Hz é a frequência da coragem, e espiritualmente nós estamos num estado de permissão. Olha que incrível. Permissão é o estado que a gente precisa estar para a gente receber. Receber seja lá o que for. Então, receber crítica e receber não é receber e pegar para você. Receber, se você não quer, você pode escolher deixar passar. Mas você precisa se abrir para receber. Porque se você fecha para receber aquilo que é negativo, você naturalmente está fechando-se para receber o dinheiro também, que para você vai ser positivo, né? Mas, enfim, e aí quando você está vibrando no medo, na culpa, você não consegue se conectar com a prosperidade, porque a prosperidade está acima de 200 Hz, a partir de 200 Hz. Por quê? Porque você vai abundar aquilo que você estiver sintonizada. Se você está sintonizada no medo, a Lu falou, né? Medo do cliente pedir para baixar o preço. E aí, essa frequência de medo está na escassez, vai abundar mais escassez. Que tipo de cliente que chegava para a Lu? Clientes que pediam para baixar o preço, que achavam caro, que não tinham dinheiro para pagar. E tá tudo bem, as pessoas às vezes não têm dinheiro para pagar. Quantos cursos eu já fiz sem ter dinheiro para pagar? Mas eu me movimentei e fiz o que se requereu de mim para eu gerar esse recurso, porque era meu interesse fazer o curso, era meu interesse fazer a terapia, era meu interesse, eu me movimentei para fazer. A Lu também se movimentou. E eu tenho certeza que você que está assistindo aqui agora, você também se movimentou para melhorar a tua vida em alguma área. Por que que você vai não consegue, né? Não vai dizer um não para o seu cliente, uma vez que ele diz que não tem o dinheiro? O teu papel como terapeuta, né, Lu, é empoderar o cliente de que não, você é capaz de conseguir o dinheiro, você vai empoderar ele do poder que ele tem de gerar esse recurso para se cuidar. Mas se não for verdade que ele quer se cuidar, se aquilo não for o que ele realmente está escolhendo, ele não vai se movimentar. Aí o que você vai fazer se você fizer o atendimento de graça ou baratinho? Você vai fomentar o vitimismo dele. E aí, você vai estar sendo contribuição, Lu? Conta para mim. Não era isso? Exatamente. E antes de tudo, deixa eu fechar o que eu estava falando aí, Paula. Eu falei para Deus, o que precisa acontecer para que a coisa flua? Aí você veio. E aí eu lembro que essa semana eu descansei. Eu, assim, fui ler livro, fui fazer outras coisas nada a ver. Foi quando você veio para mim. Soltou, né, Lu? Eu soltei aquela tensão. Tipo assim, eu falei assim, agora eu não nem vou falar que eu vou parar. Agora eu vou deixar, tipo, vamos ver o que vai acontecer. Aí você veio. E quando você veio, eu tive o discernimento de entender que aquilo era para mim, porque às vezes você pede para Deus, para o universo, e a coisa vem e você rejeita. Você tem que ter o discernimento para saber que aquilo é um pedido que você tinha feito. E quando você usou aquelas palavras que fez total sentido para mim, que assim, que eu falei, é isso, é sobre isso.
E você ser realista com você, igual você usa as máscaras que o terapeuta, você explica para a gente as máscaras que os terapeutas usam. Eu não sei, quantas máscaras mesmo, Paulo? Acho São quatro? 4 máscaras, deixa eu fazer um Isso. parênteses. Controle, inferioridade, aceitação e fuga. Eu me identifiquei que só uma máscara que eu não usava. E as outras todas eu usava. Eu falei, e pensa, a gente tem que ter essa humildade de falar realmente isso acontece comigo. E eu tive, e eu falei assim, é sobre isso. E tudo que você estava falando, eu falei, é sobre isso. Por mais que eu sou uma excelente terapeuta, que eu gero resultado nos pacientes, aí você vai falar, Lu, você cura todo mundo? Eu sempre gosto de falar isso. A gente não tem essa capacidade, mas a maioria eu tenho ajudado, né? Mas não depende só da gente também, né? A pessoa tem que estar aberta para aquele movimento. Vocês, como terapeutas aí que estão ouvindo, já sabem disso, né? Nem vou entrar nessa questão. Mas o que que acontece? Aí a Paola vem e explica com muita clareza e didática. Gente, por isso que a sua carreira não está tendo o movimento que é necessário, porque isso e isso está acontecendo. Eu falei, fechou, é isso. Não tive dúvida, não tive questões assim de, será? A gente pede, Deus manda assim, aqui, você pediu. E aí, o que você vai fazer com isso? Muito importante. Agora eu vou pedir para você que está assistindo aí, comenta aqui com a gente se essa questão do medo também te pega, se essa questão de você, que a Lu falou uma coisa muito importante, você pede, aí você faz ferramentas energéticas, aí você faz preces, aí você se conecta com a espiritualidade, com Deus, com o divino, aí você faz várias técnicas terapêuticas, pedindo algo para Deus, para o divino, para o universo. Aí algo chega até você. O que você faz? Rejeita. Você nem se abre para querer entender do que se trata. Teve gente, eu fiz a semana do terapeuta e foram muitos inscritos. Assim, 10% assistiram às aulas. São aulas gratuitas, né? Eu fiz porque é estratégia mesmo de marketing digital. Eu estou começando a fazer essas estratégias e eu fiz para validar, para ver se é isso mesmo que é o meu caminho, né? E realmente valida o meu ponto de vista de que o que é de graça e o que é baratinho, o ser humano tende a não valorizar. E aí você recebe uma informação, recebe alguma coisa por ser gratuita, a tendência é você nem dar bola, nem dar ouvidos, ou por ser muito baratinha. Então, que tipo de clientes que você vai conectar? Muito possivelmente com clientes que não vão valorizar o seu trabalho também. E aí você pede, Deus, o universo, traz aquilo que você pediu, chega até você, e você não se abre nem para olhar, nem para assistir. Então, qual é o comprometimento que você tem, em verdade, seja verdadeira ou verdadeiro consigo mesmo? Não precisa falar para nós, mas seja E verdadeiro é quanto assim, você quer fazer realmente a sua carreira como terapeuta ser rentável financeiramente, né? Porque para mim eu fiz o que foi necessário e eu sempre quis gerar, eu entendi que era esse o meu propósito, é isso que faz meu coração ficar quentinho. E a Lu também entendeu, não foi, Lu? E é interessante, Paola, que a gente, como terapeuta, a gente sabe sobre essa questão da energia, sobre vibrar, sobre tudo isso. Mas a gama de ter terapeutas, de exercer a profissão é tão grande que a gente fica correndo atrás das borboletas desesperadamente. Eu estou usando as palavras da Paola, que eu aprendi até agora. A gente fica correndo atrás dessas borboletas desesperadamente e a gente esquece de cuidar do jardim, que é o nosso interno, a nossa vibração. E aí, por isso que frustra. Aí você até usa, né, aquela linguagem do livro que o jardineiro pôs a mão assim, a borboleta veio e assentou. É sobre isso. E interessante, Paola, que eu já comecei a fazer esses movimentos aprendendo no curso. Eu estou só 33, eu estou 33% já de aulas estudadas, né? E o que está acontecendo? O movimento já está acontecendo. Já.
Já, eu quero Já falar está disso agora. acontecendo. De uma maneira assim, de uma maneira sem ser pesado, sem ser frustrante, Fluida, sem né, Lu? ser tá leve, tá fluido, sabe? E aí agora valida aquele desejo que eu tinha de ser assim, ser De leve, sem ser aquela correria atrás das borboletas, vamos dizer assim, aquele desespero. Eu quero paciente, eu tenho competência, cadê o povo para me ajudar, gente? Eu estou cheia aqui de conhecimento, de técnica, de tudo para ajudar, mas não vem ninguém, como assim? Lembrando, eu tenho meus pacientes, eu trabalho profissionalmente, mas não está acontecendo conforme eu gostaria. conforme você Mas, vê que você entrega de valor, né? sim, E aí, vamos entrar nisso que eu queria. Eu fiz o evento da Semana do Terapeuta de forma gratuita. E eu entendo, realmente, tem muitas pessoas que me procuraram querendo entrar na formação, mas o ticket é razoavelmente alto, afinal, é uma formação completa, né? Então, algumas pessoas, infelizmente, não conseguiram. Aí, o que eu entendi? Falei, então, eu vou tratar essas pessoas e aplicar o conteúdo que eu trouxe na imersão, eu vou trabalhar de forma prática e vivencial. Desculpa, o conteúdo que eu trouxe na semana, no evento da Semana do Terapeuta, eu vou trabalhar de forma prática e vivencial numa imersão de marketing vibracional para terapeutas, que é por isso que eu convidei a Lu para falar sobre isso, porque a Lu se conectou comigo a partir do meu curso de marketing vibracional. É um programa, não é nem um curso, né? É um programa, porque você vai assistindo a teoria e lá tem a teoria e a aplicação prática, né, Lu? Teoria e aplicação prática. Então, a partir do pouco, esses 30% que ela falou é do método que ela entrou para a nova turma do método, da formação. Mas no programa, que é um ticket médio, ela conseguiu já começar a fazer os movimentos e já está tendo resultados a partir do alargar o recebedor. Porque sim. ela está trabalhando os 3 pilares, ela está expandindo e se abrindo para receber até mesmo aquilo que pode parecer algo negativo para alguém. Por exemplo, uma crítica pode parecer algo negativo, mas se você se abrir para receber a crítica, você pode se melhorar diante daquela crítica. Então, depende do seu ponto de vista sobre o que você está vendo. E é isso que a gente vai trabalhando tanto no marketing quanto no método. E o que a Lu não tem, você não tem um mês de marketing vibracional ainda, né? Você lembra quando você... Não tenho, não tenho. Mas a gente, como se diz, você entrega, a gente faz a nossa parte de se dedicar e estudar, né? Foi isso que eu fiz, né? E por isso que eu alarguei o meu recebedor, né? E está acontecendo. A Lu já começou a aparecer clientes de lugares que ela não imaginava que poderia vir. E não é só sobre clientes, tá, gente? Porque prosperidade, pessoas com a mentalidade próspera, não é Paola Lima que fala isso. Isso aí você vai ver T. Harv Eker, Napoleon Hill, Alice Watler, Deepak Chopra, alguns dos nomes que eu posso falar aqui para vocês. Tony Robbins, né? A prosperidade, pessoas com a mentalidade próspera, elas não têm só uma fonte de renda, elas estão abertas a receber de todas as fontes inimagináveis para a nossa mente, e isso está acontecendo com a Lu, ela vai começar a receber de um lugar que ela nem imaginava que ela poderia receber, que já estava na minha programação, mas também não ia acontecer agora, era uma programação mais para adiante, mas que conforme como ela se abriu para receber, a sincronicidade do universo me movimentou para abrir isso já, desde agora. E ela foi a primeira contemplada neste novo movimento do método terapeuta de valor. Então, é sobre isso, é sobre você alargar o seu recebedor. É como fazer a sua parte, né, Paola? A gente faz a nossa parte, né?
e as coisas vai acontecendo, e sem você falar como vai acontecer. Você não Exato, fala como. Você exato. confia, faz o que você precisa fazer e o resto vai Eu vir falo. e bem melhor do que a gente imaginava. Tipo assim, para mim tá vindo de fonte inesperadas, assim, como É, assim? tipo, Aí eu descontos, ó, descontos que você recebe em algum lugar, você pode considerar, tipo assim, você vai numa loja comprar alguma coisa e recebe um desconto. Você pode considerar isso como uma entrada de dinheiro. Por quê? Porque você deixou de gastar, significa que pô, entrou. Você deixou de gastar, é um dinheiro que entrou, né? Então, isso está vindo aí para a Lu em forma de descontos, em forma de outros movimentos que ela não imaginava. Mas por quê? Porque em menos de 30 dias isso. Eu queria saber exatamente. Depois você vai olhar lá e vai colocar para a gente no grupo quando que você começou no marketing vibracional. Eli, você está por aí, minha linda? A Eli é minha equipe de bastidor. Você consegue olhar lá no grupo que dia que a Lu entrou no marketing vibracional, no programa, lá no nosso grupo de suporte? Por favor, eu vi que ela estava aí, mas eu não sei se ela continua. Se ela estiver por aí, ela vai responder. Porque em menos de um mês, olha quanto movimento. E isso, assim, é a parte fora, né, Lu? Mas agora eu quero que você compartilhe tá. E só para encerrar aqui, fechar essa ideia. E tudo isso que a Lu está vivenciando é porque ela trabalhou o marketing vibracional, né, as estratégias de marketing vibracional dentro do programa, que a base são os três pilares, a fundamentação são os três pilares, libera, conecta e movimenta. E é isso que eu vou trabalhar com profundidade na imersão no dia 10 de maio, tá? Fiquem atentos que logo, logo vou abrir as inscrições a público. Por enquanto só para é. pinceladinha aqui de algo que eu achei muito interessante foi a questão de lá no marketing vibracional de você falar sobre a nossa visão sobre o valor, né, o preço, sobre essas questões e você faz você faz uma dinâmica com a gente e para gente e isso parece que é uma limpeza assim muito grande. E outra coisa também que eu acho interessante, você ensina a gente a montar a nossa agenda de valor. Eu achei uau. E aí eu fiz esses movimentos e a coisa está acontecendo sem nenhum peso, gente. Isso é a pura verdade. Todo mundo adora essa minha ferramenta de agenda de valor, né? Porque ela realmente traz o valor em forma de dinheiro, monetariamente, além de você se sentir, né? Ela vai trazendo as possibilidades do dinheiro entrar com mais fluidez, porque a minha proposta de todo o meu trabalho é fazer do jeito que eu fiz. O que eu fiz? Eu fiz uma carreira, eu construí uma carreira naturalmente próspera, trabalhando o que eu trabalho no marketing vibracional e no método terapeuta de valor. Então, assim, no marketing vibracional é para qualquer profissional vender, trabalhar, que oferta o seu trabalho, o seu serviço, independente de ser terapeuta. Por isso eu coloquei ele separado, porque funciona para qualquer área de atuação profissional. Ah lá, a Eli colocou, a Lucilene entrou no dia 11 de abril. Hoje é dia 29, 15 dias, Lu. Ou eu fiz conta errada? Eu não sou boa de conta. Obrigada, Eli. Então, assim, em 15 dias, olha a transformação que a Lu conseguiu na vida dela. E agora sim, Lu, fala pra gente, né? A gente está falando dos resultados financeiros que já Sim. estão plantados ali, que já vieram as possibilidades do dinheiro entrar. Agora me conta internamente como que era e como que tá. É sobre isso que eu queria falar. Eu estou sentindo a minha energia é tão diferente, assim, a sensação, um sentimento tão gostoso, um diferencial dentro de mim, que eu acho que é por isso que está atraindo tudo que eu. Porque eu entendi, eu percebi que dentro desse curso seu, marketing vibracional, você trabalha esse jardim, a gente por dentro.
E aí, quando você é trabalhada realmente por dentro, a questão da sua vibração de verdade, as coisas, você não precisa, você não se preocupa com o externo. Você só vive o momento presente, só vive o aqui e agora. E a coisa vai acontecendo de uma forma sem frustração, sem preocupação, que é esse movimento que o ser humano tem que ter, né? Viver o agora, não o passado, o futuro. E quando a gente, como terapeuta, se forma, a gente tem aquela gana do futuro, de querer estar lá no topo. E quando você relaxa, você entra nesse momento de presença que você ensina muito bem, você nos ajuda a se reconhecer. É o que eu falo, a gente, terapeuta, a gente tem essas, essas abordagens também, de saber que a energia é importante, saber que a gente precisa se curar primeiro, e tudo isso. Mas como você explica de uma maneira bem didática ali dentro do curso, você consegue se olhar e falar, nossa, realmente, eu preciso olhar para isso. E aí, onde a coisa começa a ficar leve e fluida. E A eu ideia é essa. A ideia é realmente essa. É desenvolver, se desenvolver profissionalmente e financeiramente ter uma carreira naturalmente próspera, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do divino. Significa o quê? Que nós somos tão criadores quanto, só que a gente não se permite a criação da nossa vida, nós somos criadores juntos com o todo, então, co-criadores. Só que a gente não se permite co-criar porque tem muita máscara, muito implante, muita informação que não é a verdade, mas a gente aprendeu que é. E aí, para ser boazinha, e aí, para não olhar, porque dói cutucar algumas feridas que a gente precisa fazer, liberar. E aí, para não ser taxada como ruim, como egoísta, a gente acaba sendo egoísta com a gente, de não conseguindo dizer não para o outro, dizendo não para a gente o tempo todo. Então, o marketing vibracional trata-se disso. E é um programa onde você vai receber o conteúdo teórico, mas vai para a prática. Comigo é assim. Eu penso o seguinte: teoria enche cabeça e dá obesidade mental. É importante, claro, você ter a teoria, você tem que saber o que está fazendo. Mas se você não praticar, vira obesidade mental. Vai só ficar sendo um peso para você. E você precisa praticar. Então, todos os meus treinamentos, os programas que eu faço, os cursos, todos, eles são muito práticos. Você recebe a teoria e já pratica. E olha aí, menos de 15 dias já teve, porque hoje a gente está fazendo a live, mas os movimentos, os resultados do movimento que ela fez interno veio antes de hoje, né? Então, em menos de 15 é sobre dias. isso, Paula. Hoje eu estava conversando com meu marido na hora do almoço sobre isso. A gente aprende a ser terapeuta, a gente aprende e é bem eficaz o que a gente aprende, mas aí aprendeu, aí tá, tchau. Aí com seus pacientes você resolve. Hoje eu estava falando isso com meu marido. Vai, agora você que vai correr atrás, você vai ver o que você faz. Quando não acontece uma mentoria muito elevada, o preço a gente não dá conta, porque a gente nem tem a renda necessária que a gente gostaria, né? E aí, o que eu percebi no seu curso, na sua entrega? A gente aprende uma técnica, né, também para ser terapeuta, uma metodologia que você ensina. Quer dizer, eu vou estar agregando a mais isso na minha carreira, eu já gero resultado. Imagina, eu já vou ter mais outra ferramenta para gerar resultado na vida dos meus pacientes. E você ensina de uma maneira bem assim, fluida, como a gente se posicionar para captar os pacientes que a gente gostaria. Então, é meio que um combo, assim, a gente vai não só aprender a ser mais uma ferramenta, como aprender a captar os pacientes que a gente gostaria. E você ainda não fez o desafio Movimentos de Valor da formação, você ainda não fez
o posicionamento vibracional, que também você já está começando a entrar na energia do seu posicionamento, já está entendendo, né? E tudo isso que ela falou, a base é do marketing vibracional. E ela entendeu tudo isso, ela mudou a vibração dessa maneira, e aí ela conseguiu entrar no marketing, na formação método terapeuta de valor, que caso você ainda não saiba, é uma formação com certificação reconhecida pelo MEC. Mas deixa eu falar o que estão falando aqui. A Eli colocou: Lu, você está sendo uma inspiração para nós. Parabéns, beijos. Está mesmo, Lu. Olha, eu estou muito feliz de poder ter você comigo e, assim, já abrindo para você que está assistindo aqui. Hoje a gente está falando sobre o marketing vibracional, porque é o que eu vou trabalhar na imersão de marketing vibracional para terapeutas. E a Lu ela foi tão assim, ela foi tão expansiva, não sei uma palavra, tão próspera em tudo isso, né? Ela foi alargou tanto o recebedor dela que eu falei, eu quero você comigo na imersão para você trabalhar o pilar de saúde, né? Então, a minha especialidade é profissional e financeiro. Eu tenho uma outra pessoa que vai trabalhar a parte de relacionamento, e a Lu vai trabalhar a parte de saúde. Ué, mas o que isso tem a ver com dinheiro? Tudo, né? Tudo. Por quê? Imagina, eu ia pegar esse tripé, esse bendito tripé, toda vez Agora, Paola, agora eu posso dizer, ninguém me segura mais. É isso aí. Porque imagina um tripé. Eu estou no caminho certo, agora eu sei realmente onde eu quero chegar. Eu sei das minhas verdades, ou o que você ensina. Qual é a sua verdade? Nossa, eu fiquei apaixonada quando você disse. Talvez a minha verdade é algo que não é tão assim, uau, é a minha verdade, é aquilo. E com essa minha verdade eu vou longe. Exatamente. É o que for leve e verdadeiro para você. Não é igual a do outro, né? Enfim, esses três pilares, saúde, relacionamento, profissional, financeiro, dinheiro, né? Você precisa estar movimentando, caminhando, né? Com esses três pés, porque senão você não tem sustentação na vida. Então, Paola, o que tem a ver eu trabalhar a saúde para ganhar dinheiro? Sem saúde você faz dinheiro? Não. Sem saúde você vibra no medo, você vibra na culpa, você vibra na apatia, e é tudo frequência que congruente com a escassez, em sintonia com a escassez, não é? Relacionamento. Se você não consegue se relacionar do seu lugar, né? A partir do seu lugar nas relações, na relação com a Lu, a gente tem uma relação que está se tornando de amizade, né? Mas que começou uma relação profissional. Na relação com o filho, você tem que estar no seu lugar de mãe. Se você se posiciona no lugar de querer fazer pelo seu filho o que ele precisa fazer por ele, para que ele se desenvolva, você vai tanto prejudicá-lo quanto sair do seu lugar. E aí a Eli fala uma coisa que eu acho bem legal, eu não tinha parado para pensar dessa forma como a Eli coloca. Ela fala assim, agora que eu estou, que a Eli, ela fez o marketing vibracional, a Eli é minha bastidor, né? Minha coordenadora da equipe. E ela fez o marketing vibracional e por isso ela veio trabalhar comigo, fez sentido para ela e ela veio trabalhar comigo. E aí ela falou, Paola, agora eu estou no meu lugar, porque senão o universo não acha meu endereço. E é bem isso. Você tem que estar no seu lugar em relação a pai, mãe, filhos, dinheiro, amigos, tudo. Então, senão o universo não te encontra para te dar. E estar no seu devido lugar é o movimento de você se abrir para receber também. Então, está tudo interligado. Por isso que nessa imersão nós vamos trabalhar os 3 pilares para você se tornar um terapeuta de valor, que é libera o que não é seu, se conecta com o que é verdadeiro para você, e aí o movimento, ele é paradoxal, porque tanto pode ser que o movimento requerido para que você prospere seja você fazer alguma coisa, como o movimento seja apenas você entrar em permissão para receber,
Porque às vezes você, terapeuta, está nessa de fazer, que nem ela, a Lu fazendo as lives, mas também não estava aberta para receber, porque estava usando máscara oculta da ajuda, então estava vibrando baixo, recebedor fechado. Então, às vezes o movimento é assim, você fazer alguma coisa, e não é nada mirabolante, de estratégia, é algo, como eu coloco no marketing vibracional, do seu dia a dia, é estar presente com a sua vida, só que é um grande desafio a gente estar presente com a nossa vida. Ah, Lucila chegou, bem-vinda, Lucila. É um grande presente a gente estar, uma grande dificuldade, um grande desafio a gente estar presente. Por quê? Eu tenho boleto para pagar, eu tenho conta para acertar, ó, tá, a cobrança está vindo. Só que essa parte, assim, aí já é conteúdo para uma outra live, mas eu vou dar uma pincelada que pode ser que a gente converse sobre isso no sábado. Quando você pede a mudança, se você não se abre para receber, que é o terceiro pilar, você não está aberta para receber o caos que antecede a nova ordem na tua vida. E aí você quer que a sua vida mude, mas você não quer que nada na sua vida mude. Olha que interessante. Você quer que a sua vida mude, mas você não quer que nada na sua vida mude. Porque a mudança é caótica, sim. Ela vai causar conflitos com pessoas. Por quê? Porque você vai começar a dizer não para aquelas pessoas que estão acostumadas só a ouvir sim de você. E aí, você dizendo não para ela, você está dizendo sim para você. O que você está fazendo? Você está se colocando no seu lugar, que é a prioridade, a primeira pessoa, né, Lu? A mudança é para se organizar, né, Paola? Tudo no devido lugar. É igual quando a pessoa vai mudar, assim, desculpa te cortar, mas é igual quando a pessoa vai fazer uma mudança, ela tira tudo que não é necessário, né, para ir para outra casa. Aí chega lá, ela só põe o necessário. É assim, é muito boa a mudança, porque a gente desfaz de muitas coisas velhas, de muitas coisas que estavam ali encostadas sem utilidade. E aí, quando a gente faz esse movimento, o caos acontece por quê? Porque você vai precisar se organizar para que assim tudo flui como deveria, para você ter o sucesso desejado. Eu vou aproveitar e vou me botar vulnerável aqui para vocês, porque eu conversei isso com uma pessoa hoje, uma esteticista. Tudo para melhorar, primeiro piora, né? Então, eu estava fazendo uma live de máscara, por quê? Porque para eu melhorar as rugas de expressão, eu precisei piorar primeiro. Porque a gente fez um procedimento estético, eu fiz um procedimento estético, né? Que fez com que o meu rosto ficasse inchado, ainda está, inclusive, tá? Mas é um movimento caótico para que daqui 15 dias eu esteja mais jovem, mais me sentindo e me achando mais bonita, né? Então, é um movimento caótico para tudo, não é só sobre o dinheiro, é sobre tudo. Então, para você ter um corpo saudável, qual é o movimento caótico? Vai doer, porque você vai, quando você começar a fazer atividade física, você vai descobrir que você tem músculos que você nem sabia que tinha. Não é, Lu? Aí você vai para a academia, aquilo dói. Vai doer, o caos dói, mas o sofrimento, o caos não é escolhido. Não tem como você não escolher o caos. O caos dói, gente, não tem como eu mentir para vocês, mas ele tem um tempo curto de acontecer, né? E o sofrimento já é uma escolha. Trazendo esse exemplo da atividade física, se você vai para a academia e descobre que você tem músculo que você nem sabia que existia, tá doendo, o que você vai fazer com isso? Vai continuar doendo. Aí no outro dia você vai falar, ai, não vou porque tá doendo, não sei o quê. Aí o sofrimento é a escolha. Sim, você escolhe sofrer por aquilo ou vibrar em, ok, se é isso que se requer para que o meu corpo fique do jeito que eu quero, para que a minha saúde fique do jeito que eu quero e eu vá dançar tango nas ruas da Argentina aos 100 anos, é isso que eu vou fazer. Gente, eu tenho pavor de dor, eu corro de dor, mas eu falei, não, é isso que eu quero.
me incomodava demais, porque eu fui fumante por muitos anos, então me incomodava demais aquelas rugas de expressão. O que eu fiz? Vou sentir dor, porque é um movimento caótico que antecede a mudança diante do resultado que eu estou escolhendo ter. Para tudo, para o dinheiro, para a carreira, para o relacionamento. Relacionamento requer conversas difíceis, né? Conversas francas que doem. Você é casada, você sabe, né, Lu? Então, para tudo. E também na saúde. Então, o que a imersão vai contemplar? Você que escolher participar da imersão. Eli, você sabe, você pode colocar para a gente, para mim, que a gente não conversou ainda, se o link já está aberto, se a gente já está com as inscrições abertas para a imersão, minha amiga? Pode botar aí para mim nos comentários, por favor, se está ou não, que eu entrei para a live e a gente não conversou. Mas essa imersão vai trabalhar os 3 pilares, Libera, Conecta e Movimenta, e as 3 esferas da vida, que é saúde, relacionamento e dinheiro, profissional / dinheiro, né? Então, fica aqui o meu convite para vocês se abrirem para sentirem as dores do caos, para saírem dos medos, para entenderem, continuem me acompanhando, tem bastante conteúdo, eu falo das máscaras ocultas da ajuda, tem bastante conteúdo aqui no gratuito que já vai abrir tua mente, mas se abre também para fazer um investimento em você, porque eu tenho certeza que se fosse para o netinho, se fosse para o marido, se fosse para o filho, você ia pegar o dinheiro, ia fazer um movimento que se requeresse, não sei como é que fala o português aí, para que você pagasse para a pessoa fazer para a melhora do outro. Então, como seria você investir em você? Não é mesmo? Lu, quer compartilhar mais alguma coisa? A gente já está com 1 hora de live, eu estou querendo ir para o encerramento. Não, Paula, eu acho que é isso. Por hoje é isso, né? Mas é só gratidão por você ter aparecido na minha vida. Sou muito grata a Deus, porque Deus ouviu minha oração e tudo aconteceu, né? E assim, eu estou bem confiante, uma vibração em todos os sentidos, diante dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, dos meus pacientes. Assim, estou assim, vibrando de uma forma que eu nunca vibrei antes. E estou muito Maridão, feliz. fala alguma coisa sobre alguma mudança em você? Ele chegou a comentar ou ainda não? Quando é interessante, né? Porque quando você muda, tudo muda. Isso é automático. Você mudou, tudo muda. O ambiente, você cria um ambiente harmônico, né? E ele disse que está conseguindo sentir essa energia boa que eu estou sentindo. Legal. Assim, isso expande, né? A nossa aura expande, a gente fica radiante de amor. Por isso que tudo começa a fazer esse movimento de vir. Tudo que você necessita, tudo que é uma verdade para você, tudo que faz sentido para você, começa a vir. E sem você se descabelar, ficar desesperada, e tudo começa a acontecer. Então, isso está acontecendo comigo. De verdade, eu estou impressionada que só com 15 dias esse alargador, igual você fala, expandiu assim de uma certa forma. Alargou o recebedor, ó. Alargou o Isso, recebedor. isso. Mas é isso, muito grata mesmo. Olha, então, assim. E é assim, interessante, Paula, que às vezes as pessoas veem a gente falando aqui, né? Porque é tanta coisa na internet, né? As pessoas podem até pensar, tá querendo vender curso, tá querendo isso. Mas isso é tão verdade, é tão assim que se a gente pudesse falar para a pessoa, não, isso aqui não é sobre isso, sobre vender. É sobre o que realmente é as buscas desesperadas, porque eu tenho muitas colegas terapeutas, eu vejo elas em desespero. E assim, como eu estava, tipo assim, como assim? São excelentes terapeutas e não conseguem o que os pacientes, né, que elas gostariam. E aí eu encontrei, assim, diante desse presente que a vida veio e me entregou, e eu abracei e falei, me dá aqui, eu quero, é isso aí que eu quero para mim. E eu estou nessa jornada já tem 15 dias. Então, quando eu estou falando aqui para vocês, não é sobre dinheiro, sobre curso, porque a gente, né, eu já gastei tanto com curso,
de valor, todos são mesmo, ensina, a gente aprende, mas agora fez todo sentido para mim, que a coisa é de dentro para fora. E, e aí vem de encontro com a sua verdade. É Isso. marketing, não é sobre você não fazer marketing digital, é sobre você fazer primeiro o marketing vibracional, porque senão você vai fazer as estratégias do digital e quando chegar os clientes que chegarão, por mais que os algoritmos, quem manda mais, gente? Vamos lá, só uma pergunta que eu quero colocar aqui. Quem vocês acreditam que tem mais poder? As leis do universo ou os algoritmos do Instagram? Sem Né? comentários, né? Então, por mais que os algoritmos do Instagram, né, seja lá de qual lugar que você faça, né, aqui do YouTube também, do Google, por mais que existam os algoritmos, se você estiver vibrando na escassez, você vai fazer programação errada no computador, quem é gestor de tráfego, o seu, você vai contratar o pior gestor de tráfego possível, que não vai te trazer os clientes. Alguma escolha inconsciente e estúpida você vai fazer para continuar na escassez. E vai ter os resultados diferentes daqueles que você gostaria de ter. Então, não adianta você existir o melhor gestor de tráfego e você não ter dinheiro para pagar para ele, porque o melhor vai ter que pagar um dinheiro alto. Se você pega e não está vibrando na prosperidade, você pode correr o risco até de conseguir fazer o investimento no tráfego, ou conseguir, tipo, eu fiz com a Eli. A Eli é uma excelente gestora de tráfego, excelente web designer, né, Eli, que faz as páginas, faz todo o nosso conteúdo do bastidor aí, essa máquina que eu não entendo aí, quem entende é a Eli, mas se eu não estivesse vibrando em prosperidade, o trabalho dela não ia fluir. E olha só como é importante também, isso é assunto para outra live também, não consigo parar de falar aqui, porque uma coisa vai levando na outra, emendando na outra, né? Mas se você fizer parcerias, você pode até escolher de fazer parcerias que vão te afundar. Porque quando você estiver começando a fluir, vamos supor, só a estratégia do digital, você vai começar a fluir. Se você não trabalhar o vibracional, você vai fazer uma escolha de fazer uma parceria com alguém que está na escassez e vai te puxar para baixo. Entende? Então, é cuidar muito a tua energia. É a coisa mais preciosa que você tem para trabalhar dentro de você, para prosperar em qualquer área da vida, é cuidar de você. Porque é isso, é sobre isso a vida, né? Então, muito obrigada, Lu. Mas, olha, minha imensa gratidão agora por saber 15 dias. Espera aí, deixa eu só ler o comentário aqui antes da gente encerrar. A outra Lu, a Lucila. A Lucila colocou que se atrasou porque ela estava hiper distraída estudando o curso de uma pessoa incrível, a Paola Lima, aluna que acabou de entrar também para o método terapeuta de valor, e a Lucila acionou o comando Conexão 21 e ela fez mágica para entrar no método. Foi linda a forma como a Lucila entrou, muito quântica também. A Lucila também veio do marketing vibracional. Por isso que eu falo, gente, a porta de entrada para a prosperidade dentro do método é sim o marketing vibracional, né? Então, assim, obrigada, Lucila, por você estar aqui, minha linda. Parabéns mais uma vez pela sua escolha, pelos seus movimentos. Ela não tinha o dinheiro, mas ela fez o que se requereu para ter. E gerou, e está tudo certo, ela está aí com a gente nessa nova turma, né? Que encerrou. E a Eli está falando aqui que o link da imersão será liberado amanhã. Então, fiquem atentos. Amanhã eu vou fazer, né, a divulgação do link para você se inscrever na imersão. E não é gratuita, mas é um preço bem aquém do valor entregue. É muito, muito baratinho. Não chega a 10 mil reais. Podem ficar tranquilos, né? Lu, muito, muito, muito obrigada. Eu estou muito feliz com os seus resultados. Eu me emocionei várias vezes conversando com você, e eu sigo a energia, e eu sei que você vai ser muita contribuição, tanto na minha vida profissional, como na vida das outras pessoas ali dentro da imersão, porque a sua especialidade é na área de
é a perna de saúde, né? Que as pessoas chegam para você pela saúde, e aí você já viu seu posicionamento mais específico ali, né? Então, assim, eu sei que você vai ser muita contribuição, e parabéns pela tua escolha de ter entrado, né? Para o marketing, por você ter se aberto. Não foi Deus que fez isso, minha linda, foi a sua escolha, ele só permitiu, tá? Foi você quem fez, ele permitiu que isso Eu que acontecesse. agradeço, Paola, pelo convite, pela confiança, e eu espero de verdade ter agregado, né, com a minha participação nessa live. E tudo que foi dito aqui foi a verdade de coração, né? E que se você tiver essa oportunidade de as pessoas que estão ouvindo fizer essa oportunidade, pediu para Deus como eu fiz, então Deus está dando aí o presente. Agora é só abraçar, né? Se fizer sentido. E gratidão a você que está assistindo aqui ao vivo, você que está assistindo a gravação. Pode colocar nos comentários o que você achou da live, e coloque aí temas dúvidas que vocês têm sobre a profissão de terapeuta, né? Esse quadro aqui é justamente para a gente falar sobre isso, sobre o bastidor das terapias, sobre os conteúdos que você anda trabalhando, tentando gerar renda como terapeuta e não está tendo resultados. Então, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer imenso trazer aqui como um tema de live para nós abordarmos aí e expandirmos o nosso conhecimento cada vez mais, com o intuito de prosperar de forma natural a carreira como terapeuta. Então, obrigada. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sino para receber as notificações de quando eu entrar ao vivo e quando tiver vídeos novos. Um beijo no coração e, Lu, a Eli falou que não gosta desse meu gritinho, mas eu não estou nem aí. Eu falei, essa é minha marca. E vamos terminar com uma pergunta. Se a situação está ruim, você pergunta, como pode melhorar? Mas se a situação está boa, você também pergunta, como pode melhorar? E tchau, tchau, gente. Gratidão imensa.